Durante a verificação dos sinais vitais de um paciente com doença pulmonar crônica, o técnico de enfermagem observa dispneia progressiva, uso de musculatura acessória, saturação de oxigênio abaixo do habitual e sonolência recente. Considerando a relação entre oxigenação e alteração do nível de consciência, a conduta técnica indicada é a. Incentivar respirações rápidas e profundas, manter o paciente em decúbito dorsal e aguardar nova verificação dos sinais vitais. B. Oferecer líquidos, reduzir estímulos ambientais e registrar a sonolência como manifestação esperada da fadiga respiratória. C. Posicionar o paciente para favorecer a ventilação, verificar sinais vitais completos e comunicar imediatamente a alteração à equipe responsável. D. Estimular deambulação curta, elevar os membros inferiores e orientar repouso após melhora espontânea da saturação. A alternativa correta é a C. O paciente apresenta sinais de hipoxemia progressiva, dispneia, uso de musculatura acessória, queda da saturação e sonolência, esta última indicando possível hipóxia cerebral. A conduta técnica correta é posicionar o paciente para favorecer a ventilação como Fowler ou semi-Fowler, verificar sinais vitais completos e comunicar imediatamente à equipe de enfermagem ou médica, pois há risco de insuficiência respiratória aguda. Por que as outras estão erradas? A. Incentivar respirações rápidas e profundas pode agravar a fadiga respiratória. Decúbito dorsal piora a mecânica ventilatória em pacientes com doença pulmonar crônica. B. Oferecer líquidos não reverte a hipoxemia. Registrar sonolência como esperada subestima a gravidade da hipóxia cerebral. D. Estimular deambulação em paciente com hipoxemia e sonolência é perigoso. Elevar membros inferiores não trata a causa e aguardar melhora espontânea atrasa a intervenção necessária. Em uma unidade clínica, um paciente em pós-operatório recebe analgésico opioide prescrito e, após algum tempo, apresenta sonolência intensa, fala lentificada, frequência respiratória reduzida e queda discreta da saturação. Nessa situação, a avaliação do técnico de enfermagem deve reconhecer como prioridade: a. A ocorrência de resposta inflamatória esperada no período pós-operatório imediato. A possibilidade de depressão respiratória associada ao medicamento administrado. C. A manifestação de ansiedade com redução voluntária dos movimentos respiratórios. D. A presença de hipoglicemia relacionada ao jejum cirúrgico prolongado. A alternativa correta é a B. Os sinais apresentados como sonolência intensa, fala lentificada, frequência respiratória reduzida e queda da saturação são característicos de depressão respiratória, um dos efeitos adversos mais graves dos analgésicos opioides que requerem intervenção imediata. Porque as outras estão erradas. A resposta inflamatória esperada não explica sonolência intensa, fala lentificada e bradipneia. C. A redução dos movimentos respiratórios é farmacológica depressão do centro respiratório, não voluntária por ansiedade. D. Hipoglicemia pode causar sonolência, mas não cursa com bradipneia característica. Um paciente acamado, com tosse fraca e dificuldade para deglutir líquidos, inicia a alimentação por via oral após liberação da dieta. Durante o cuidado, o técnico de enfermagem deve adotar conduta que reduza o risco de broncoaspiração, consistindo em a. Ofertar maior volume de líquido no início da refeição para facilitar a passagem do alimento. B. Manter o paciente em decúbito lateral durante a dieta para reduzir esforço abdominal. C. Administrar a dieta rapidamente enquanto o paciente estiver desperto e colaborativo. D. Posicionar o paciente com cabeceira elevada e observar tosse, engasgos e alteração vocal. A alternativa correta é a D. O posicionamento com cabeceira elevada, 30 graus a 45 graus ou mais, se possível, é uma medida fundamental para reduzir o risco de broncoaspiração. Associado a isso, o técnico de enfermagem deve observar sinais como tosse, engasgos e alteração vocal que indicam penetração ou aspiração de alimentos e líquidos. Ao prestar cuidados a um paciente com catéter vesical de demora, o técnico de enfermagem observa que a bolsa coletora foi posicionada acima do nível da bexiga durante o transporte interno. A principal implicação desse achado para a segurança do paciente é a. A redução da drenagem urinária por aumento da pressão abdominal. B. O risco de refluxo urinário e contaminação do sistema fechado. C. A dificuldade de mensurar o débito urinário por diluição da urina. D. O aumento da diurese por estímulo mecânico da drenagem vesical. A alternativa correta é a B. A bolsa coletora deve ser mantida sempre abaixo do nível da bexiga para garantir drenagem por gravidade e evitar o refluxo de urina para dentro da bexiga.
Quando posicionada acima da bexiga, a urina pode retornar ao sistema, aumentando significativamente o risco de infecção do trato urinário relacionado ao catéter. Por que as outras estão erradas? A. A redução da drenagem ocorre por ausência de gravidade, não por aumento da pressão abdominal. C. Não há diluição da urina. O problema é o refluxo e a contaminação, não a medição do débito. D. Não há estímulo mecânico que aumente a diurese. O posicionamento inadequado não aumenta a produção de urina. Durante o banho no leito de um paciente idoso, restrito ao leito e com baixa mobilidade, o técnico de enfermagem identifica hiperemia persistente em região sacral, pele úmida e lençóis com dobras sob o corpo. A interpretação técnica desse conjunto de achados indica: A. Irritação superficial sem relação com risco de lesão por pressão. B. Alteração circulatória esperada em paciente submetido ao repouso. C. Risco aumentado de lesão por pressão associado à umidade, fricção e compressão. D. Reação cutânea transitória decorrente da temperatura da água utilizada. A alternativa correta é a C. O paciente idoso, restrito ao leito e com baixa mobilidade, já apresenta risco elevado para lesão por pressão. A presença de hiperemia persistente indica compressão não aliviada, pele úmida, umidade macera a pele e reduz resistência, e lençóis com dobras, fricção e compressão localizada, caracteriza risco aumentado de LPP por múltiplos fatores associados. Por que as outras estão erradas? A. Hiperemia persistente é sinal inicial de lesão por pressão, estágio 1, não é irritação superficial, sem risco. B. Alteração circulatória por repouso não explica umidade e dobras nos lençóis, não é esperada como normal. D. Reação pela temperatura da água não justifica hiperemia persistente, umidade e dobras. Esses achados têm relação direta com compressão, fricção e umidade. Em uma enfermaria, um paciente com diarreia infecciosa utiliza banheiro compartilhado e necessita de auxílio frequente para a higiene íntima. Considerando a cadeia de transmissão de micro-organismos no ambiente assistencial, a conduta correta do técnico de enfermagem é: A. Realizar higiene das mãos após retirar luvas e reforçar limpeza de superfícies de contato frequente. B. Utilizar máscara cirúrgica no paciente durante a higiene para interromper a transmissão fecal-oral. C. Priorizar preparação alcoólica após contato com fezes, pois substitui a lavagem das mãos em qualquer atendimento. D. Manter luvas durante vários cuidados consecutivos, desde que o atendimento seja realizado no mesmo quarto. A alternativa correta é a A. A transmissão de micro-organismos em diarreia infecciosa ocorre principalmente por contato fecal-oral. A conduta correta inclui higiene das mãos após retirar as luvas, pois luvas podem ter contaminação imperceptível, e reforçar a limpeza de superfícies de contato frequente, maçanetas, descarga, torneiras, interrompendo a cadeia de transmissão, porque as outras estão erradas. B. Máscara cirúrgica no paciente não interrompe transmissão fecal-oral. Essa via requer precauções de contato, não gotículas. C. Preparação alcoólica não substitui a lavagem com água e sabão quando há contato com matéria orgânica, fezes. A lavagem é obrigatória nesse caso. D. Manter as mesmas luvas para vários cuidados consecutivos não é permitido. Luvas devem ser trocadas entre pacientes e entre procedimentos no mesmo paciente se houver risco de contaminação cruzada. No preparo de materiais para procedimento, o técnico de enfermagem separa uma pinça que entrará em contato com tecido estéril, um termômetro axilar e um equipamento que tocará a mucosa íntegra. A classificação correta desses materiais, na sequência apresentada, é A. Crítico, não crítico e semicrítico. B. Semicrítico, crítico e não crítico. C. Não crítico, semicrítico e crítico. D. Crítico, semicrítico e não crítico. A alternativa correta é a D. A classificação de materiais segundo o risco de infecção é crítico, que entra em contato com tecido estéril ou sistema vascular, pinça para tecido estéril. Semicrítico, que entra em contato com mucosa íntegra, equipamento para tocar mucosa íntegra. Não crítico, que entra em contato apenas com pele íntegra, termômetro axilar. Após o ciclo de esterilização em autoclave, uma embalagem apresenta umidade visível e perda parcial da integridade do invólucro. Mesmo com o indicador químico externo alterado, conduta tecnicamente indicada é: A. Liberar o material para uso imediato, pois a umidade confirma exposição ao vapor. B. Considerar o material não conforme e encaminhá-lo para novo processamento. C. Secar-a externamente e armazená-la em local limpo e ventilado. D. Identificar a embalagem como estéril, desde que seja utilizada no mesmo turno. A alternativa correta é a B. Umidade visível na embalagem após a esterilização compromete a integridade da barreira estéril. A umidade facilita a migração de micro-organismos por capilaridade. A perda parcial do invólucro
associada à umidade, torna o material não conforme. A conduta correta é não utilizar e encaminhar para novo processamento, limpeza, embalagem e esterilização, porque as outras estão erradas. A. A umidade não confirma a segurança do produto. Pelo contrário, indica falha no processo e compromete a esterilidade. C. Secar externamente a embalagem não resolve o problema. O material já foi contaminado pela umidade e pela perda de integridade. D. Identificar como estéril mesmo com umidade e perda de integridade viola as boas práticas de processamento de materiais. Foi prescrita a infusão de 80 ml de solução em 40 minutos, utilizando equipo macrogotas de 20 gotas por ml. Ao regular o gotejamento, o técnico de enfermagem deverá ajustar para a 20 gotas por minuto, B 30 gotas por minuto, C 40 gotas por minuto, D 60 gotas por minuto. A alternativa correta é a C. Para calcular o gotejamento, usamos a fórmula. Gotas por minuto é igual ao volume vezes o fator de gotejamento dividido pelo tempo. Nesse caso, o volume é 80 ml, o fator do equipo macrogotas é 20 gotas por ml e o tempo é 40 minutos. Então fazemos 80 vezes 20, que dá 1.600. Depois dividimos 1.600 por 40. O resultado é 40 gotas por minuto. Na organização administrativa do SUS, algumas atribuições são comuns aos entes federativos em seus respectivos âmbitos, enquanto outras são próprias da direção nacional. Considerando a Lei nº 8.080/1990, Lei Orgânica da Saúde, é incorreto afirmar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde, além de organizar e coordenar o sistema de informação de saúde em seu âmbito administrativo. B. A Direção Nacional do SUS deve definir e coordenar sistemas como os de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, rede de laboratórios de saúde pública e redes integradas de assistência de alta complexidade. C. A Direção Nacional do SUS deve estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa execução ser complementada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. D. Os estados, o Distrito Federal e os municípios devem normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, conforme sua área de abrangência administrativa. A alternativa correta é a D. Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados é uma atribuição exclusiva da União, Ministério da Saúde, e não uma responsabilidade compartilhada entre todos os entes federativos, porque as outras alternativas estão corretas. A está correta. A União, Estados, DF e municípios devem elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde, além de organizar e coordenar o sistema de informação de saúde em seu âmbito administrativo. B está correta. A Direção Nacional do SUS, Ministério da Saúde, deve definir e coordenar sistemas como vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, rede de laboratórios de saúde pública e redes integradas de assistência de alta complexidade. C está correta. A Direção Nacional estabelece normas e executa a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo essa execução ser complementada pelos estados, DF e municípios. Em uma unidade de saúde, a equipe organiza o atendimento de usuários com diferentes necessidades, ações preventivas, acompanhamento de casos em tratamento, orientação sobre condições de saúde e encaminhamentos dentro da rede, conforme a Lei nº 8.080/1990, Lei Orgânica da Saúde. A organização dessas ações no SUS deve observar que a integralidade da assistência corresponde ao conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos, conforme cada caso. B. A universalidade de acesso assegura atendimento nos serviços de saúde conforme a capacidade instalada de cada unidade, priorizando usuários já vinculados ao território. C. A utilização da epidemiologia orienta a divulgação dos serviços disponíveis, mas não interfere diretamente na definição de prioridades e na alocação de recursos. D. A descentralização político-administrativa mantém direção única nos municípios, com regionalização da rede limitada aos serviços de atenção básica. A alternativa correta é a A. O artigo 7º, inciso 2, da Lei nº 8.080/1990 estabelece que a integralidade da assistência corresponde ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Por que as outras estão erradas? B. A universalidade de acesso garante atendimento a todos, sem discriminação ou priorização com base em vínculo territorial ou capacidade instalada.
C. A utilização da epidemiologia orienta sim a definição de prioridades, alocação de recursos e planejamento das ações de saúde. A descentralização político-administrativa prevê direção única em cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, e a regionalização abrange todos os níveis de complexidade, não apenas a atenção básica.